Pronto, gente. Boa tarde a todos. Hoje é a aula 4, né, do curso de mídias digitais. É a última aula do primeiro módulo. Então, a gente vai agora para falar de... A gente começou falando de temas mais gerais, né, para vocês entenderem o que são as mídias digitais, o que são redes sociais. A gente falou muito sobre o cyberespaço, sobre cybercultura, né, sobre identidade, sobre comunidades, enfim, todos os conceitos que envolvem as mídias digitais. Agora, a gente vai finalizar esse primeiro módulo com, digamos que a estrutura, digamos assim, de como que a gente pode trabalhar nas mídias sociais com qualidade, fazendo isso de forma responsável, fazendo isso de uma maneira mais profissional, digamos assim, né? Porque todo mundo aqui usa mídias digitais. Todo mundo aqui sabe como funcionam essas ferramentas, todo mundo sabe quais são os formatos, mas agora a gente pode dar esse passo mais adiante, digamos assim. E então, essa aula, a gente vai falar sobre planejamento e estratégias, né? Essas duas coisas, digamos assim, elas funcionam juntas. Ao longo da aula, a gente vai entender melhor. Mas aí eu queria começar com essa pergunta. Por que planejar, né? Por que a gente precisa fazer esse plano quando a gente trabalha com mídias sociais? Isso é importante, gente, para a gente aproveitar todo o potencial que a gente tem ali dentro. Claro que a gente conhece as ferramentas, a gente sabe como funciona, a gente sabe quais são os formatos, mas é importante que a gente entenda o todo para poder atuar ali de forma mais significativa, né? Então, eu até botei aí, com um plano bem definido, que analise o todo, conseguimos observar se nossos objetivos estão sendo cumpridos e se nosso trabalho é útil e valoroso. Nem digo útil, às vezes útil para a gente mesmo, né? Para perceber se o que estamos produzindo está alcançando o que a gente quer, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa organização na hora de atuar nas mídias digitais. Isso, para mim, é a base, né? A estrutura de tudo. Antes de pensar em conteúdo, em memes, não sei o quê, para mim, o planejamento e a estratégia tá ali embasando tudo. Até na nossa vida, né, gente? Se a gente pode seguir vivendo, mas é muito mais legal quando a gente consegue planejar, né, nossas ações, se organizar direitinho durante a semana, como a professora sempre fala, a gente tem uma agenda, anotem as coisas, né? É muito mais interessante porque assim a gente consegue visualizar tudo, a gente consegue visualizar o todo, né, que a gente precisa fazer. É a mesma coisa aqui. Olha, como sempre, se tiverem qualquer dúvida, é só me falarem, perguntarem, falarem aqui no chat, que a gente vai seguindo. E aí, o primeiro ponto para realizar um planejamento para as mídias digitais é a gente se perguntar sobre quem a gente está falando, né? Naquele perfil, o que é aquele objeto que está sendo divulgado, o que é aquela coisa, ou pessoa, ou empresa, ou marca, como a gente já falou, o que é aquilo sobre quem nós estamos falando, né? E aí, tem dois princípios que nos ajudam a entender essas empresas, né? Ou sobre o que a gente está falando, que é a missão e a visão. Não sei se vocês já viram em algum site ou vocês já viram em algum lugar. Sempre tem algum lugar as empresas colocam, né? A missão e a visão delas.
a gente vai entender um pouco o que seria isso. A missão é a razão daquilo existir, digamos assim. Toda empresa, ela tem uma função, né? Toda marca, ela tem uma função. Pode ser uma função, às vezes, não sei, se é uma empresa que vende cadeira. A razão dela existir é fazer com que as pessoas se sentem confortavelmente, por exemplo. Se é uma empresa que, não sei, vende, não sei, vamos pensar aqui num serviço de pet shop. A razão dela existir é cuidar de animais. Então, a missão, ela vai definir por que aquela marca existe, por que ela precisa estar na sociedade, por que ela surgiu, né? É muito focado no porquê. Já na visão, é o que aquela marca quer ser no futuro. Então, voltando aos exemplos, um pet shop, a razão dela existir é cuidar dos animais. Mas a visão dela pode ser a melhor empresa de pet shop do Maranhão. Ou então, como a gente falou do exemplo das cadeiras. Talvez a razão da empresa existir seja eu quero que as pessoas se sentem confortáveis. E a visão é ter os melhores produtos disponíveis no mercado. Então, cada empresa, cada marca, cada pessoa, até, né, ela tem a sua missão e sua visão próprias. Não existe uma certa ou errada. Mas é muito interessante a gente ter esses dois princípios definidos para a gente conseguir entender sobre o que a gente está falando, né? O que a gente quer fazer com essa marca nas mídias digitais. Qual seria a missão e a visão do projeto, professora, na sua opinião? Isso que eu estava pensando, né? Eu acho que a missão tudo certo, que é a razão de ser. E eu estava pensando, tornar o Alto do Bumba Boi um conhecido por todos da comunidade, de modo que as pessoas se reconheçam na brincadeira. Eu precisaria trabalhar melhor isso, né? Mas a ideia é trabalhar o Alto como uma identidade cultural. E a missão, né? O que a marca, o que a gente quer no futuro, que as pessoas se reconheçam, né? Reconheçam a sua identidade a partir dessa brincadeira, que não pensem que o meu boi é uma manifestação do diabo, que não demonize a cultura, porque é uma manifestação popular. Eu estava pensando assim. Aí eu te perguntei naquele dia se o João fez um canal no YouTube, né? Mas até agora a gente só tem colocado lá, ainda não é uma mídia social ativa, né? Isso. Para a gente tornar ela uma comunidade, a gente precisa interagir, a gente precisa trocar nela também. Então é muito importante que todo mundo se assistir, comentar, curtir. A gente vai falar um pouco mais disso aqui para frente, né? Tá. Mas é muito importante isso, ter em mente isso, né? Porque ao longo do tempo a gente vai falando de várias coisas, vai se aprofundando em vários conhecimentos, mas sempre se atentar ao porquê que a gente está aqui, né? Por que a gente existe, por que estamos fazendo isso. Então, isso que guia, né? Todas as nossas ações, todos os nossos passos, para a gente poder, no futuro, chegar aonde queremos, que é ter esse reconhecimento, né? Ter essa divulgação do Alto do Bumba Meu Boi. E que mais pessoas conheçam, mais pessoas se identifiquem. E então, eu acho que é isso. A gente tem sempre que ficar com isso em mente, viu, meninos? Catherine tá perguntando sobre o Insta. Vamos já falar sobre isso. Surpresa para vocês hoje, inclusive. Também outra coisa que a gente pode pensar para conhecer uma marca, uma empresa, uma pessoa,
quais valores ela está promovendo. E pode ser vários. Eu listei aqui alguns que eu acho que tem a ver com as nosso projeto, que é o valor da comunidade, né, de sempre contar um com o outro, entender que são espaços de troca, de valorização, de grupo, né, de união, confiança, diversidade, compromisso, e aqui eu deixei aqui outros, que podemos pensar em vários outros valores que a gente promove, né? O que vocês conseguem observar? Meninos e meninas. Estão com sono hoje, todo mundo. Deve estar ruim. Outros valores que a gente consegue ver no projeto? Isso. Pera. Resistência, né, também. Isso. Acho que é um valor. Sim, sim, sim. Respeito, né? Respeito é um valor também, que a gente vem falando bastante sobre isso, venho visto vocês falando no grupo. Cultura também, né? Eu acho que também é um valor que pautamos muito. Cultura, identidade, memória. Se alguém tiver mais um outro aí, pode escrever no chat, que a gente vai listando. Enfim, isso é importante para ter esses valores, né, em mente. É importante para a gente, sempre que tiver uma ação, qualquer coisa que a gente pensar, né, que a gente quer, que a gente for produzir, pensar, isso que a gente está produzindo reflete os valores de quem nós somos, né? Porque imagina, alguém fala assim, nossa, fiz um meme muito legal, professor, olha só, será se podemos postar na nossa página? Aí a gente vem para esse momento aqui, ó, para essa listinha. Será se esse meme, esse conteúdo, essa foto, promove esses valores que a gente tem, que o projeto tem? Então, é muito importante a gente ter isso listado. O que a gente quer levar, sabe? O que a gente significa. E aí ter, além da missão e visão, os valores na hora de produzir, né? Muito legal, Mirela, você falar isso para a gente, porque assim, hoje ficou muito comum usar as redes sociais, até mesmo o Insta, para se promover, né? Eu tenho amigos que contratam um profissional, sabe? Uhum. Para ver o conteúdo, né? Porque ali nós estamos expondo a nossa imagem, né? Isso. E é preciso tratar, né, essa imagem, né? É preciso ter cuidado com os conteúdos que ali são, porque eles dizem da gente, né? Eu vi até empresas, antes de contratar uma pessoa, dar uma espiada nas redes sociais, né? Para ver os perfis, isso é muito interessante. Isso, e é muito importante, né? Uma coisa que às vezes acontece nossa, que legal, isso aqui tá viralizando. Não sei, esse videozinho aqui é super interessante. Esse videozinho aqui é super interessante e tal, viralizou. Vamos fazer também? Aí a gente volta aqui para os valores. Será se isso é importante para a gente? Será se isso reflete quem somos? Às vezes, vamos botar aqui algo engraçado, vamos fazer um conteúdo diferente. Aí, sempre voltando a esse ponto. Será se isso reflete nossos valores? Porque se não refletir, o que adianta, né? A gente vai estar fazendo um conteúdo que não vai falar nada sobre a gente, né? Vai ser mais um ali no meio de tantos outros que já existem. E que não é interessante, não é significativo. E aí, o segundo ponto, né, que é algo que a gente falou na questão das redes sociais aqui,
sempre tem quem fala e sempre tem quem escuta. E eles estão em troca sempre, né? É um processo dinâmico. Então, o segundo ponto é entender para quem falamos. Primeiro, a gente entende sobre o que a gente está falando ali, para poder falar de uma forma interessante. E agora a gente vai ter que entender quem que nos segue, né? Quem que quer nos conhecer, quem que nos ouve, quem que está interagindo com a gente. E é o nosso público, né? Nas redes sociais a gente chama até de seguidores, no Facebook é fã, se eu não me engano o termo que tem. Tem vários termos que, no fundo, querem dizer a mesma coisa, que são pessoas que nos acompanham, são pessoas que acham aquilo interessante e querem participar dessa comunidade também. Só um momento, gente. Então, algo que a gente faz muito quando vai planejar, né, ou quando vai organizar esse trabalho nas redes sociais, é a análise do público. E aí, essa análise pode ser de diversas formas. A gente pode analisar o gênero, pode analisar a idade da pessoa, pode analisar, por exemplo, qual é a profissão que a pessoa tem, qual é a escolaridade. Enfim, a gente faz uma análise bem geral, né? Eu até trouxe aqui alguns exemplos de dados que a gente pode obter. Por que isso é importante, gente? Imagina, temos um público um pouco mais maduro, digamos assim, né? Uma faixa de 60 anos. Só que a gente não sabe disso. A gente está produzindo conteúdo, está falando nas redes sociais, achando que é todo mundo que está entendendo a gente. E aí a gente vai usar gíria, a gente vai usar meme, a gente vai usar um linguajar da internet. Mas será que essas pessoas vão entender o que a gente está passando? Outro exemplo de questões de... Vamos ver aqui um exemplo. De gênero, por exemplo, ou de raça, né? Será se um homem vai entender, por exemplo, uma situação que só mulheres passam? Ou será se uma pessoa branca vai entender situações que só pessoas negras passam? Então, é importante a gente entender esse público que nos acompanha para a gente saber como que a gente vai falar, se essa linguagem ela é acessível, se essa linguagem ela está sendo direcionada e ela vai chegar para as pessoas da forma como a gente deseja. Então, esse ponto é mais sobre isso, né? Para a gente fazer com que a mensagem que a gente está falando, as pessoas consigam assimilar. E aí, esses dados, né? Esse perfil do público, ele vai nos contar, vai tentar nos contar mais ou menos sobre quem que a gente está falando. E aí, tem um exercício que a gente chama de persona, de definição de personas. O que seria isso? A gente criaria quais seriam as pessoas ideais que iriam nos seguir, né? Quais seriam essas pessoas, né, que iriam nos seguir e que a gente gostaria que nos seguissem, na verdade, que construiriam essa comunidade com a gente. Aí eu construí uma pessoa que eu acho que seria interessante para o nosso projeto. Ela é uma mulher cis, de 35 anos, é professora. Me baseei em alguém, não sei se vocês conhecem. Ela é professora de história, ela tem interesse em viagem, arte, Maranhão, dança, cultura. Alguns interesses a mais, outros a menos. Essa pessoa, eu consigo visualizar que ela é ideal para seguir a gente, porque ela vai ajudar a gente com informações, ela vai trocar, né? Ela vai nos fornecer curiosidades, talvez que a gente não saiba. E lá na nossa comunidade, né, ela vai comentar, nossa, gente, que legal que vocês estão fazendo, também gosto muito disso.
sabe? Então, é uma pessoa ideal para seguir a gente. E aí, a partir disso, a gente pode pensar, nossa, que tipo de conteúdo essa pessoa gostaria de receber? Será que ela ia gostar de receber um videozinho engraçado, de humor? Será que ela gostaria de receber um conteúdo mais elaborado sobre a história do Bumba Meu Boi? O que seria mais interessante para essa pessoa? Sabe? Então, a partir desse conhecimento do público, a gente pode agregar informações para construir o conteúdo. Alguma dúvida até aqui, gente? Tá tranquilo, Mirella. Não sei se os meninos têm alguma coisa. Tá dando para entender. Ah, beleza. Beleza, Kate. Então, vamos passando. O terceiro ponto é para que a gente fala. A gente primeiro viu que é importante entender o que a gente fala, né? Qual é a nossa mensagem, qual é o nosso objeto de divulgação, a nossa missão, a nossa visão, nossos valores. Depois a gente buscou entender para quem que a gente está falando, né? As pessoas que nos acompanham, nossos seguidores, nosso público. Agora a gente vai tentar entender para que a gente está falando. Isso está ligado ao estabelecimento de objetivos e estratégias. Vamos lá. Os objetivos, gente, são nada mais, nada menos que as coisas que a gente quer alcançar, né? Qual é o nosso principal foco? E isso aí está muito ligado à missão, minha cachorra. Não sei se vocês estão muito ligados à nossa missão. Ai, meu Deus. Tá animada aqui. Muito ligado à nossa missão. Se a nossa missão é, enquanto projeto, divulgar o Alto do Bumba Meu Boi enquanto um espaço de resistência, então nosso objetivo nas redes sociais vai refletir isso. Então, qual é o nosso principal foco? É fazer com que nas nossas redes, nos nossos conteúdos que vamos produzir, as pessoas conheçam um projeto e saibam que ele está divulgando, né, o Alto do Bumba Meu Boi para alunos, né, para estudantes da região da Maioba. Então, isso como eu estou te falando, está ligado. O nosso objetivo nas redes está ligado ao porquê que a gente existe, ao que a gente quer alcançar, a nossa visão também, né? Se a gente quer um dia que as pessoas entendam que isso é importante, que isso faz parte da nossa identidade, da nossa cultura, que não é algo ruim, muito pelo contrário. Então, esse vai ser o nosso objetivo. Né? Nosso objetivo vai estar sempre caminhando junto com nossa missão, visão e valores. Por isso que era importante entender por que estamos falando. Sobre o que estamos falando, quer dizer. E esses objetivos, a gente precisa estabelecer eles a curto, médio e longo prazo. Porque, às vezes, os objetivos, eles são gigantes, né? Esse objetivo de, por exemplo, fazer com que as pessoas entendam esse espaço de resistência é um objetivo que talvez demore um pouco a acontecer, né? Ele é mais de longo prazo. Talvez não seja assim tão rápido, tão fácil. Sim, sim. Então, o que a gente pode fazer, por exemplo? Qual o objetivo que a gente pode ter agora para que lá no futuro, a longo prazo, esse outro objetivo seja cumprido? Isso é importante também. Mirella, assim, aí tem um objetivo que eu vejo que é mais de curto prazo, que é a aproximação da escola com a comunidade. Por exemplo, a vivência que a gente vai fazer amanhã não é outra coisa, sabe? Né? Promover esse encontro, a escola como um espaço que é da comunidade, né? E eu vejo muito que isso a curto prazo funciona e a médio prazo e longo prazo vai encontrar com outro objetivo, né? E realmente podemos dizer que é isso, né? Ter um relacionamento, criar uma comunidade, criar um senso de
de comunidade, criar laços, né, entre a escola, entre o BOI, entre o bairro, entre os alunos. Então, e aí, como esse é o nosso objetivo, vamos lá. Até trouxe aqui uns exemplos. Depois a gente vai pensar como que a gente quer alcançar eles. Mas antes, alguns exemplos aqui, né? Mais gerais. Só um momento. Eu trouxe um exemplo de objetivos que estão ligados a, enfim, marcas em geral, né? Por exemplo, pode ser uma marca, ela pode querer simplesmente alavancar as vendas de um produto nas redes. Acontece muito. Pode ser que as pessoas queiram que se conheça mais sobre a marca. Pode ser que seja para mostrar os resultados do meu trabalho. Meu objetivo pode ser prospectar futuros clientes. Tem 1001 objetivos que a gente pode alcançar nas redes sociais, né? Tem, agora, como a professora falou, tem muita gente que se autodivulga, né? Divulga seu trabalho, divulga o que tem feito. Isso tem acontecido bastante. Pode ser um objetivo das pessoas nas redes, né? Tem gente que tá lá porque quer alcançar números, quer vários seguidores, quer ser um influencer. Também pode ser um objetivo. E aí, a gente chega em um ponto muito importante que são as estratégias, né? Agora que a gente sabe muito bem para que e por que e o que estamos fazendo isso, é importante estabelecer como vamos fazer isso. Aí que entra a parte da estratégia, que nada mais é como eu vou alcançar cada objetivo, né? Por exemplo, se eu tenho o objetivo que eu quero que as pessoas conheçam mais quem eu sou, como que eu posso fazer isso? Eu posso criar um conteúdo sobre a minha história, por exemplo. Eu posso divulgar o que eu tenho feito no meu trabalho. Eu posso fazer, por exemplo, um post patrocinado com a minha foto lá bonita, não sei, para todo mundo ver. Enfim, existem várias e várias e várias e várias estratégias para alcançar o meu objetivo. Eu trouxe outro exemplo também. Eu quero ter mais reconhecimento. As pessoas me conhecem, sabem quem eu sou, mas eu quero que as pessoas acreditem mais em mim, eu quero que as pessoas confiem no meu trabalho, eu quero virar uma referência. Então, quais seriam as estratégias para esse objetivo? Eu vou criar um conteúdo sobre a minha área, coisas que somente eu sei, por exemplo, e aí as pessoas vão começar a criar credibilidade. Eu posso trazer, por exemplo, testemunhos de clientes ou de pessoas que me conhecem, falando, nossa, realmente, fulano de tal é uma pessoa maravilhosa. E aí outras pessoas vão ver esse testemunho e vão falar, interessante. E diversos outros. Agora, voltando para o nosso projeto, né? A gente tem aqui o objetivo de, no futuro, a longo prazo, fazer com que as pessoas entendam o que é o Alto do Bumba Meu Boi e ter isso como, reconhecer isso como nossa identidade. Como vocês acham que a gente pode fazer isso, gente? Como que podemos, usando as mídias sociais, né? Como podemos falar sobre isso para as pessoas? O que vocês acham? E aí, galera aí que gosta de uma rede social, gente. Pode repetir a pergunta de novo, por favor? A gente sabe agora que nosso objetivo, o objetivo do projeto, é fazer com que as pessoas divulgar, né, o Alto do Bumba Meu Boi e fazer com que as pessoas reconheçam essa expressão cultural como algo próprio da identidade, né? Como uma resistência, como algo positivo. Como que a gente pode fazer isso? Como que a gente pode divulgar isso?
nas redes sociais? Pode ser, não sei, qualquer exemplo. Acho que mostrando a história, sabe? A origem, para desmentir essa questão de que o Bumba Boi não é cultura. Por Muito vídeos, imagens, sabe? Isso. Eu também concordo. Eu acho que mostrar as imagens, né, do local ajuda muito as pessoas a entenderem como que isso é feito. Contar histórias, gente, é muito legal mesmo. Porque a gente consegue entender o outro, né, a partir do que ele está contando. Como a Cat falou, divulgar essa história nas redes é muito legal para as pessoas conhecerem, para as pessoas entenderem. Quem mais pode me dar um exemplo? Professora, A Exame levantou a mão. tá, eu vou falar. No caso que estava falando do Instagram, eu acho que propaganda também. Tipo, quando a gente vai no cinema e tem aqueles trailers, eu acho que no tempo das vivências, nesses eventos que vai acontecendo, se a gente tiver umas boas fotografias e uma boa edição de um vídeo e fizer um trailer, uma propaganda e postar no Instagram, eu acho que isso chama a atenção de outras pessoas que talvez não tinham essa vontade, mas pelas fotos, pelas vivências, despertou isso. Eu acho que a propaganda seria uma boa. A publicidade e a propaganda, elas, nesse caso, seria propaganda mesmo. A gente tem essa função, né, de ser uma estratégia para fazer com que as pessoas conheçam as coisas. Então, realmente, é algo muito interessante. A única questão da propaganda, essa mais tradicional, né, que tu estás falando, é que ela é um pouco cara. Então, a gente sempre também precisa avaliar, assim, será se conseguimos? Será se vale a pena? Mas é uma estratégia interessantíssima e faz com que pessoas conheçam, né? Porque a gente vai investir nisso. Gente, Mirella, só um minutinho, né? Falando nisso, Isamília, amanhã eu vou precisar de que vocês fotografem as atividades, tá? Como sei que tu gosta de fotografia, Isamília, eu vou levar a máquina que eu tenho aqui, uma máquina semi-profissional para você fazer umas fotos. Eu tenho até uma câmera que é até boa, só que no momento ela não está comigo. Eu emprestei para Você disse que estava emprestada, tá? Então eu vou levar a que eu tenho aqui, eu vou te dar para tu registrar. E aí vou precisar de todo mundo aí com seus celulares, fazendo os vídeos, né? Então a vivência é para isso também, né? A gente tem que registrar e divulgar, né? Porque esses registros são muito importantes, porque é isso que vai, digamos que é uma prova, né? É uma evidência do que está acontecendo, é o meio que a gente pode mostrar para as pessoas o que estamos fazendo. Então, realmente, amanhã todo mundo com sua câmera, fazendo o seu vídeo, sua foto, escrevendo também, é muito importante anotar todos os detalhes, todos os pontos. Então, realmente, amanhã todo mundo com a câmera. E com seu bloquinho de anotação também. Essa do bloquinho de anotação é boa, né? Todo bom pesquisador tem um bloquinho de anotação. Eu sou do digital, mas eu adoro anotar no papel, gente, para me organizar. Para me organizar, eu acho que é essencial, assim, eu não sei como. Algumas pessoas conseguem, né, se organizar com calendário digital, com planilha digital, eu acho assim confuso, adoro um papelzinho. Acho que uma ideia boa seria o relato dos alunos. Muito massa, Cat. Conte-me mais. Tipo, no começo, todo mundo entrou de uma forma, sabia algo. E acho que até agora já aprendeu mais. Então, acho que o relato dos alunos seria uma boa ideia. Sim, adorei a ideia. Adorei. Acho que super. Vou até anotar. Anota, professora. Achei super interessante. Porque realmente, né, vocês contando a experiência de vocês,
a história de vocês, vai fazer com que mais pessoas possam perceber, nossa, então eu também não sei nada, talvez eu possa aprender como eles aprenderam. Muito legal. A Lu está falando também no chat que relato das pessoas que fazem o boi acontecer também, Luiz. Muito, muito interessante, né? Porque eles podem falar a partir da perspectiva de quem está fazendo o Bumba Meu Boi acontecer. Então, a gente também pode aprender com eles e com a história deles, com a experiência, com a vivência que a gente tem com eles. Adorei, viu, gente? Meninas, vocês são ótimas. A Isamile está falando documentário. Documentário também é uma ótima estratégia, né, da gente fazer, produzir um vídeo mais elaborado, produzir enfim, editar algo que seja mais interessante, que mostre o todo, né? Digamos assim, que é o objetivo do documentário. Meninas, vocês arrasam nas ideias. E aí, gente, depois que a gente, né, falou ali, a gente pensou em quem que estamos falando, por que estamos falando, para quem estamos falando e como, agora é o quê, né? Tá parecendo uma aula de português. O que, quem, como, por quê. Mas tudo isso é necessário. Agora a gente pode, depois de ter todo esse caminho, a gente pode definir o que vamos falar, né? Que são os conteúdos, são os temas, etc. Aí aqui, a partir disso, né? Antes definir quais redes vamos usar. A gente já tem nosso YouTube. Podemos criar uma página, podemos criar um Instagram. O que vocês acham? A Cat perguntou sobre o Insta, né? Pode ser uma rede que podemos usar. Isso é importante, a definição, porque cada rede, né, cada mídia, ela tem o seu jeito de operar. Então, para a gente produzir um conteúdo, a gente precisa saber quais são os formatos, como que ela funciona, qual é a melhor estratégia. Então, a gente define isso. E aí, também, para a gente produzir o conteúdo, a gente precisa definir nossa personalidade, né? Como que nós vamos nos comportar. Lembra que eu perguntei para vocês na aula passada para a gente definir alguns pontos? Alguém pensou nisso? Deixa eu até verificar aqui qual foi. Eu anotei também, deixa eu procurar aqui. Eu perguntei para vocês, né, qual era a linguagem, isso é muito importante para te definir nossa personalidade. Vocês acham que é algo mais sério, algo mais formal, ou algo mais informal, algo mais leve? Falem, gente. Acho que é um pouco dos dois. Porque tem momentos que tem que ser uma coisa séria, mas também para não ficar muito robótico, nem muito chato. Menina, eu tô gostando dessa menina. Eu já vou anotar aqui. Eu gostei dessa ideia de ser sério, mas ser também leve, né? Eu ia dizer que era só leveza. Não, mas só leveza não dá certo. Tem que ter uma seriedade na história. Sim. É importante, né? Eu acho que eu vejo muito assim, né? Ser sério quando necessário e ser leve quando for preciso, né? Também. Ser leve quando a nossa fala do dia a dia. A Lu está falando que a gente pode usar falas do maranhês, né? Coisas que a gente fala aqui, minha irmã, pequeno. No Guaraná Jesus, Luiz, a gente faz muito isso. É só o que a gente fala. É muito bom, né? Essa coisa de minha irmã, pequeno. Eu acho que super combina com o projeto, né? A gente está falando da nossa identidade, a gente está falando da nossa cultura, a gente está falando de quem a gente é. Então, eu acho muito legal a gente usar essa linguagem, sim. Eu gostei da ideia, Luiz. Né? Falar assim, minha irmã, meus colegas, pequeno. Eu gostei da ideia, Luiz.
Interessante. E essa linguagem, né, pode ajudar a trazer leveza. Mesmo quando a gente for falar algo mais sério, né, a gente pode trazer esses elementos regionais para dar uma leveza, né, para ser mais tranquilo, digamos assim. Mais engraçado, às vezes, também. Tá anotando, professora? Sim, tô aqui. Eu vou até abrir a câmera aqui, ó. Tô aqui com o meu caderninho de anotação. Gostei da ideia, Luiz. Gostei. Vamos lá, vamos seguindo. Usar E falas do aí, cotidiano. isso vai definindo nossa personalidade, né? Nós somos pessoas ali nas redes, o projeto é algo muito sério, mas que tem seus momentos de leveza. Olha só. Gente, eu tinha perguntado também sobre o nome e a biografia, né, do perfil. Vocês chegaram a pensar sobre isso? O que pode ser? O que pode estar lá? Depois a gente vai conversando sobre isso. A Pra gente criar biografia nosso... geralmente não pode ter tanta informação, né? E isso tem que ser curtinha. Tem que falar sobre o projeto, mas curtinho. Algo do tipo, para que é o projeto, tipo, resistência, projeto de resistência, alguma coisa assim. Eu acho a palavra resistência assim muito palavra-chave, né, da coisa. Uhum. A gente pode depois Pode. colocar lá no grupo alguns textinhos, aí a gente vai escolhendo. Isso. Acho legal. Coloquem lá as ideias. A gente pode tentar se inspirar em outros instas também. Isso, muito importante. Uma coisa, a gente vai falar, vou falar bem aqui, ó, sobre os temas que a gente pode abordar. Algo muito legal é a gente se inspirar, né, em outras pessoas que falam sobre isso. Então, tem perfis que já trazem também informações sobre o Bumba Meu Boi. Eu trouxe aqui alguns temas, né, em geral, que tem a ver. Cultura, Maranhão, Maioba, Resistência, Bumba Meu Boi, Educação, que tem a ver ali, são palavras-chave do nosso projeto. Então, a gente pode, sim, procurar outros perfis, procurar pessoas que falem sobre isso, para a gente se inspirar, né, para os nossos conteúdos. Claro que dá. Acho super interessante. Que mais que a gente poderia falar, assim? O que vocês acham que seria interessante de falar? Falamos aqui da fala dos integrantes do Bumba Meu Boi, falamos da fala dos alunos também, né, que é interessante. Uma coisa que eu acho muito legal é da gente falar sobre a história, né? Pontos que, por exemplo, amanhã a gente vai descobrir coisas novas. Será que outras pessoas sabem sobre isso? Né? O que a gente pode, talvez, ficar atento amanhã? Que coisas que são diferentes, que vocês nunca ouviram falar, que a gente pode abordar nas nossas redes, né? E aí a gente vai pensando no formato, talvez uma legenda, vai informações na legenda, talvez um vídeo. A Evelyn está falando, acho que quando começou, porque isso é muito legal também, Evelyn, de falar a história do projeto, né? Talvez a professora pode falar sobre isso num vídeo, ficar o convite, da gente falar por que o projeto existe, né? Por que ele surgiu, por que ele é importante. É massa, gostei da ideia de conteúdo. E a ideia só surgiu por causa dos alunos. Eu já até contei para vocês. Ela foi uma vez que a gente foi num passeio no centro histórico, e quando a gente voltou, os alunos sentaram na praça e começaram a comer os seus lanches. E não era lanche, não, era comida mesmo que eles tinham levado, e eles começaram a gritar: Viva Maioba, aqui só tem maiobeiro. E eu achei assim muito legal. Boa, eu vou gravar um vídeo explicando isso. Acho muito legal, professora. Acho que seria muito interessante para a gente, todo mundo ficar sabendo, né, da história. É tão mais legal quando a gente sabe a história por trás do que está acontecendo.
Ó, poderia chamar esses alunos que estudavam antes também. Ah, Luiz, acho que seria legal mesmo. Resgatar, né, pra gente criar essa comunidade maior, chamar eles para comentarem e tal, acho que seria legal mesmo. Enfim, gente, vários os temas. Pesquisar referência é muito importante, né? Porque quase tudo, gente, quase tudo que vocês imaginarem tem na internet. Se não estiver na internet, a gente tem outros meios também de pesquisar, né? Tem pessoas que podem nos ajudar, tem... essa semana mesmo eu estava com uma dúvida sobre batismo do boi para um conteúdo que a gente vai publicar. Eu só chamei o Wagner. O Wagner, me ajuda aqui, porque eu tô confusa. Tem informações aqui conflitantes. Aí ele foi lá e me explicou direitinho. Ou seja, sempre também tem pessoas que podem nos ajudar, né? A criar. O Wagner sabe muito sobre o Bom Meu Boi. Gente, eu acho incrível, assim. Eu tava assim, perdida, né? Porque às vezes a gente tem informações que não batem na internet. Era alguma coisa sobre o batismo, algum detalhe sobre o batismo. Aí o Wagner me ajuda, que eu tô confusa, eu não sei. Vamos lá. Então, pessoas também são muito importantes para nos ajudar, são referências, né? Podem trazer também coisas legais, experiências interessantes. Boa tarde, professora Selma. Tô vendo aqui que ela entrou. E aí, gente, uma outra coisa importante para criar o conteúdo são os formatos, definir os formatos. Geralmente as redes têm capas e avatar, né? Que as capas são aqueles bannerzinhos, né? No Facebook tem, no YouTube também tem, fica a capazinha. O avatar é a foto de perfil, né? Que também a gente ter que definir qual seria, o que seria interessante colocar. A Beli está falando que acho que poderíamos fazer um vídeo com cada pessoa por trás da cultura do boi, do toador até a pessoa que faz a roupa. Porque é bem interessante e faz parte da nossa história. Muito massa, Evelyn. O que significa a cultura do boi para eles, etc. Muito legal. Amanhã, quando acontecer a vivência, vocês podem organizar como se fosse uma espécie de entrevista, né? Com o pessoal. Porque eles vão contar a história, né? Vão mostrar as coisas e tudo mais. Vocês podem, às vezes, chamar, assim, 5 minutinhos. Oi, fulano, tudo bem? Se apresenta e fala, eu gostaria de gravar contigo para você falar o que significa a cultura do boi para você. E aí grava com ele, vai gravando com as pessoas que vocês encontrarem. Acho massa também a ideia. E aí, gente, tem os formatos de publicação, né? Voltando aqui. As capas e o avatar ficam... falam mais sobre a identidade, né, Identidade, lembro que eu estava falando para vocês, identidade visual, né, nossas cores, nossas formas, enfim, é mais ali ligado ao visual, tá? Foi muito que eu falei para vocês da aula passada, mas tem as publicações do feed, né, que podem ser vídeos, podem ser fotos, podem ser artes, né, daqueles layouts, os cardzinhos. Enfim, a gente vai, ao longo do tempo, entendendo o que a gente pode postar, né? O que seria interessante. Aí tem outros formatos também. Tu vais acompanhar toda essa produção, né? Que tem o segundo momento da tua participação, né? Isso. Me sinto mais segura. Vamos, assim, a ideia é que a gente construa tudo juntos, viu? A gente construa juntos. Claro que a gente vai definir aí algumas pessoas que podem estar mais à frente, né? As meninas aqui, elas são, pelo que eu vi, são super engajadas aqui, sabem tudo. Então, e aí a gente pode ir acompanhando, né? E verificando cada postagem antes de ir para as redes, vendo os formatos, acompanhando direitinho, mas a gente vai vendo sim. Temos story, que vocês sabem, né? Que são esses vídeos curtinhos, de 15 segundos, que eles ficam disponíveis até 24 horas. O story, gente, assim, né? O feed é muito sobre o que a gente quer guardar, é muito sobre o que a gente quer deixar registrado. O story é muito para falar da nossa rotina, o dia a dia. Por exemplo, tivemos uma aula agora. Vai para o feed ou vai para o story? A
A gente pode fazer alguns stories com momentos poucos da aula e falar no feed, gente, tivemos mais uma aula hoje, com a professora não sei quem, foi legal por causa disso. Tem os destaques também. Isso, o story é o status é o mesmo princípio do story, né? Fica ali só por 24 horas e aí depois some. Mas é para registrar o nosso dia a dia, nossa rotina. Aí temos Reels. Reels, gente, é muito parecido também com TikTok. É a mesma ideia, mesma proposta. São vídeos menores também, de 30 segundos, que eles têm potencial de viralização. Eles são geralmente mais engraçados, mais dinâmicos, mais rapidinhos, né? Então, eles têm essa pegada de ser algo mais ali curtinho, vídeos mais curtinhos, né? Que eles vão mostrar em poucos segundos, se eu não me engano, até 30. Um trechinho de alguma coisa, né? Não é que nem um vídeo. Aí tem essa opção de vídeos mais curtinhos, mais dinâmicos, com reels. No feed, os vídeos vão até 1 minuto. E temos a opção do IGTV, né, no Instagram. E do YouTube também, né, que é a mesma opção. São vídeos mais longos, podem durar 10 minutos, 20 minutos. Enfim, podem ter uma duração um pouco mais longa. As aulas é interessante de ir para o YouTube, porque lá é um canal mais propício para isso, né? As ferramentas do YouTube, elas são mais interessantes para guardar vídeos longos. Mas o GTV, talvez, por exemplo, a ideia do documentário, que as meninas falaram, ou a ideia dos vídeos com os testemunhos, né, das pessoas, pode ser legal um vídeo mais longo. Depende muito de como vamos fazer. Oi, Mari. Mirela, eu estava pensando sobre o canal do YouTube. Ano passado eu fiz uma live no Instagram sobre o Dia da Consciência Negra. Esse ano eu quero fazer no canal do YouTube, mas puxando para essa coisa do Bumba Meu Boi, né? Porque tem a ver com essa identidade afro. E aí até novembro eu quero aprender como é que faz a live no canal do YouTube. Claro que eu vou querer a participação dos meus queridíssimos alunos. Porque para tornar, como tu disseste, para tornar o YouTube um canal ativo, mas a comunidade mesmo é preciso que haja interação. Então, eu estava pensando aqui, digo, nossa, a live de novembro eu quero fazer no YouTube com os meninos que participam do projeto da FAPEMA. Isso, João. Tu sabe que tu é meu parceiro, né, João? Eu já pensei, João. João deve entender mais do que eu aqui, porque olha tudo, esse menino. A Evelyn está perguntando se a gente já viu o projeto Amo Poeta Encantador. Gente, eu acho esse projeto tão lindo. É super interessante, né? Porque a estratégia deles... Já ouviu falar, professora? Desse projeto? Eu conheço o menino, ele já foi até na escola, o Gil Leros, ele pintou uma parede da escola. Infelizmente, a parede caiu. Meu Deus! Teve uma reforma aí na chuva, mas eu conheço o Gil, ele é um parceiro, ele já foi na escola fazer um grafite com os meninos. E talvez ele estava querendo uma parede daquela da Maioba para fazer É a Lohane que está falando, né? Tu te lembra, né, Lohane? O Gil já foi na escola, é um grande artista. E olha só, a estratégia dele de divulgar... Ele tem o nosso mesmo objetivo, né? Que é divulgar a história do Bumba Meu Boi, as resistências populares, só que a estratégia dele é pela arte, né? É muito interessante isso. O quanto a arte também ela pode ser um canal de divulgação, de identidade, né? De preservação das nossas memórias. Eu adoro o trabalho dele, assim, eu sou super fã também. Ele é muito talentoso, né? E ele está fazendo ele conseguiu um edital para fazer, não sei se é São os mestres? Eu não sei qual é a instituição, mas ele conseguiu financiamento. Isso, que são dos mestres da cultura popular, né? Que ele está Isso, eu já vi alguns. Muito lindo, gente, muito, 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 muito lindo. Vamos ver, né, se a gente consegue dessa estratégia também de arte urbana. Temos aí, talvez, uma intervenção artística, acho que seria legal, né? Registrar isso para fazer conteúdo. Enfim,
Temos aí possibilidades no futuro. Mirela, nosso projeto tem 2 intervenções artísticas. Eu não sei exatamente o que Wagner está pensando, né? Porque Wagner é como é que se diz? A usina criadora deste projeto. Podemos ver com eles, né? Os meninos gostam aqui, já tem esse contato com arte, pode chamar ser. O Gil, né? Para fazer para pintar outra parede da escola, já que a chuva derrubou. Vou lembrar, viu, Lohane? Muito legal, Lu. E aí, gente, outra coisa, né, que é importante, que é o cronograma de postagem. Voltando aqui. Depois que a gente entendeu tudo das mídias, qual é o nosso objetivo, qual é a nossa estratégia, o que a gente vai postar, o conteúdo já está prontinho, a foto e o vídeo, e a legenda, tudo pronto. Aí tem aquela parte, né, da postagem em si. E aí é muito importante uma coisa chamada... Como é o nome, meu Deus? Tem lá no Instagram, né, as médias Meu Deus, eu esqueci completamente o nome agora. Mas mostra se o público está ativo na rede ou não naquele horário. Isso é legal porque, por exemplo, não adianta nada a gente postar algo 2, 3 horas da manhã, ninguém vai estar acordado. Então, todo aquele conteúdo que a gente produziu, que a gente teve o cuidado de fazer, né, de ficar legal, as pessoas não vão ver. Então, isso é interessante, né, saber os horários de postagem, as datas de postagem. Por exemplo, uma data comemorativa, agora a gente vai ter dia 24, é dia de São João, dia 29, dia de São Pedro, né, que são datas ligadas aí ao projeto, né, que a gente pode utilizar. Então, o que a gente pode postar nessas datas, né, para marcar? Ou questão de horário mesmo, a própria questão de horário, por exemplo. Talvez postar nos horários que as pessoas estejam mais ativas nas redes, né, que é esse horário do almoço, e à noite, depois das 7 horas, 6 horas, que são os horários que as pessoas mais usam. Então, é muito importante estar atento a isso também, as datas e os horários de postagem. E aí, gente, tem uma pergunta, né? Depois, a gente pensou tudo desde o começo, a gente analisou quem nós somos, o que vamos fazer, produzimos o conteúdo, postamos. Mas como será que a gente está indo, né? Será se estamos indo bem? Será se a gente está alcançando nossos objetivos? Algo também muito importante, que faz parte desse plano, né, de ação nas mídias digitais, é medir os nossos resultados, medir os dados, né? O que a gente está fazendo que é legal, o que a gente pode melhorar. Enfim, para isso ser interessante para os próximos conteúdos. A gente sempre ficar analisando isso, essas métricas. E aí eu trouxe para vocês alguns termozinhos de resultados, que tem referência a resultados nas mídias digitais. Vocês já ouviram falar em algum deles? Sobre alcance, impressão, interação, engajamento. Acho que engajamento é o mais conhecido, né? É o que as pessoas geralmente escutam. E, gente, vamos lá, ajuda aí no engajamento. Eu trouxe esses conceitos para a gente entender o que significa cada um deles. Vamos lá. Alcance é o número de pessoas que visualizam nosso conteúdo. Então, sempre aparece lá, eu vou tentar abrir aqui para vocês, num perfil qualquer. Toda publicação, ela vai ter um alcance, né? Principalmente quando é um perfil comercial, a gente consegue visualizar. Vou te mostrar aqui para vocês. Ver insights. Não sei se vocês vão conseguir ver, gente. Mas, bem aqui assim, ó, tem um número de alcance. Que é nada mais, nada menos quantas pessoas viram aquele conteúdo. Quantas pessoas chegaram a olhar, a verificar que ele existe ali. Mas você está olhando no Instagram?
No Instagram. É porque aparece nos dados, tem um botãozinho que a gente aperta, né, para ver. Bem aqui, vai em perfil. Aqui, ó, insights. Não sei se dá para ver. Aí, insights, aí aparece tudo isso. Aparece todos esses dados, ó. Tá vendo? Interessante. Aí, o alcance mede quantas pessoas olharam e as impressões mede quantas vezes aquele conteúdo foi exibido. Às vezes, quando um post ele é exibido mais de uma vez para a mesma pessoa, isso aumenta o número de impressões, né? Porque às vezes a gente olha 2, 3 vezes, 4 vezes, compartilha e etc. Então, isso cada vez que a gente olha, aumenta o número de impressões. E aí as pessoas que viram alcance. E aí a gente tem também as interações. As interações são as participações, né, das pessoas com o nosso conteúdo, com nossas postagens. Aí essas interações são por meio de curtidas, comentários, mensagem, compartilhamento, enfim, marcação do perfil, né, marcação de postagem, enfim, qualquer tipo de ação que nosso público tenha em relação ao perfil ou às postagens se chama interação. E aí, essas interações, né, dependendo de como que as pessoas interagem, de quanto em quanto tempo, se elas interagem muito, se elas interagem pouco, se elas comentam muito, se elas comentam pouco, enfim, dependendo de tudo isso, existe essa métrica chamada engajamento, né, que ela vai medir o quanto que as pessoas têm interesse no que a gente está produzindo. Então, se as pessoas olham lá e, nossa, comentam que acham muito legal e curtem, e compartilham com as pessoas, e aí, enfim, fazem várias ações, várias interações, então quer dizer que nosso engajamento é alto, né, que as pessoas estão ali acompanhando a gente. Mas se elas simplesmente olham lá, passou no perfil e não deu atenção, só viu mesmo, então quer dizer que nosso engajamento é baixo, né? Que as pessoas não estão interagindo, não estão tendo lealdade. Por que isso é importante, gente? Porque lembra que a gente está construindo uma comunidade virtual. E para a comunidade existir, a gente precisa interagir com as pessoas, né? Então, quanto mais as pessoas comentarem, mais as pessoas se interessarem, mais nossa comunidade vai estar forte, sabe? Vai estar mais presente, vai estar unida. Então, é muito importante ter uma postagem, vamos lá, todo mundo comentar, o próprio perfil pode responder também, e isso vai criando um laço, sabe? Vai criando um relacionamento. É uma estratégia de paquera, digamos assim, né? É importante, hoje é dia dos namorados, inclusive, é importante que a gente conquiste as pessoas, né, com o nosso conteúdo, é importante que a gente mostre coisas legais, que essas pessoas se interessem pelo que a gente está falando, para a gente poder criar nossa comunidade, né? Ter essas interações. Alguém ficou com dúvida no que significa cada um desses termos? Ou tá tudo certo? Tá tudo certo. Tudo certo, né, gente? Beleza, Isa. Qualquer coisa a gente repete. Aí eu trouxe até também aqui outros tipos de resultado, né? É interessante quando a gente ir analisando de tempos em tempos, né? Fizemos um post hoje, então, como é que como é que ele funcionou? As pessoas interagiram, as pessoas olharam, será se nosso número de seguidores aumentou, diminuiu? Esses dados, gente, não é assim para a gente falar, nossa, a gente tem 10 mil seguidores, somos influencers. Nosso objetivo, a gente viu que não é esse, né? Não é virar as grandes influências. Mas é importante entender se nosso trabalho, ele está sendo visualizado, né? Se as pessoas estão interagindo, se as pessoas gostam dele. E aí, a partir disso, ir melhorando. Por exemplo, talvez a gente postou uma foto de uma comida, e foi informação na legenda, e a gente postou um vídeo de um depoimento, né?
mas as pessoas interagiram muito mais com o vídeo. Elas gostaram muito, falaram que achou legal. Então, o que a gente vai investir mais no futuro? Com certeza no vídeo, né, de depoimento, já que as pessoas estão mais interessadas. Por isso que é importante medir esses resultados, para a gente estar sempre atento ao que a gente está fazendo e como que a gente pode melhorar. Boa. E aí, gente, para fechar, a gente precisa entender que o planejamento é um ciclo. Ele vai acontecendo, mas ele volta. Vai acontecendo e ele volta. Por quê? O entendimento, primeiro a gente tem que entender sobre o que a gente está falando, buscar entender sobre quem nós somos, o que buscamos ali, o que é o projeto. A partir disso, a gente definiu o nosso objetivo, né, que é divulgar o Alto do Meu Boi como resistência. A gente verificou nossas estratégias de vamos publicar vídeos, vamos publicar depoimentos, vamos buscar testemunho de alunos. E aí a gente criou nosso conteúdo, né, que foi publicado e que vai ser interessante, as pessoas vão gostar, etc. Só que, percebam, quando publica o conteúdo, não quer dizer que acabou. A gente vai estar sempre voltando, né, porque isso é um ciclo. A gente vai estar sempre se perguntando, será que o nosso conteúdo a gente entendeu mesmo? Será se ele faz parte, tem nossos valores, né? Como eu disse para vocês lá no início. Será se nosso conteúdo tá sendo, tendo um objetivo? Será se a gente não precisa mudar de objetivo? Será se a gente não precisa mudar de estratégia? Então, isso é algo que não é linear. A gente vai estar sempre voltando. A gente vai estar sempre tendo que verificar todos esses pontos o tempo todo, né? Claro que, com o tempo, a gente vai ter um entendimento muito maior do projeto, vai entender como que funciona. Algumas etapas, elas vão sendo mais curtas, mas sempre se atentar ao porquê que estamos fazendo isso, né? Muito bom, Mirela. É isso, assim, basicamente. E aí, eu queria muito que a gente fizesse esse exercício, sabe? Outra atividade, gente. Olha, as últimas 2 atividades vocês estão só dizendo que vão fazer e não fazem. Só observando. Essa atividade, ela é muito legal para a gente fazer. E ter... Gente, não precisa, assim, levar como uma atividade, sabe, super elaborada. Ela é mais para a gente entender por que a gente está fazendo isso. É algo chamado Círculo Dourado. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma ferramenta muito interessante, né? Foi criado por um estudioso de empresas, de marcas. Ela não é tão longínqua, não, ela é recente. Que ele explica aqui, é muito mais legal a gente entender o porquê que a gente está fazendo as coisas e o que a gente está fazendo. Então, a gente define, né, esses 3 pontos do círculo, desde a parte do miolo dele, digamos assim, do coração dele, a parte mais de dentro, que é o porquê estamos fazendo isso. Depois, a gente define como vamos fazer isso e depois o que vamos fazer, né? É o contrário. Geralmente, quando a gente vai explicar uma coisa, a gente fala assim, às vezes, fala um pouco sobre você, né? Aí as pessoas falam, eu sou fulana, tenho quantos anos? Aí depois a gente vai pro como, né? A gente fala, eu trabalho com isso, isso e aquilo. Aí depois, é porque eu gosto. Aí ele fala que é muito interessante a gente fazer o contrário. Imagina eu começar uma conversa para vocês falando, gente, eu sou apaixonada por rede social. Eu amo fazer isso. Acho super interessante. É muito mais legal, né, do que eu simplesmente chegar assim, eu sou fulana. Aí, enfim, esse o argumento que ele utiliza. E aí acho muito legal a gente fazer isso com projeto, né? Por que a gente quer criar uma rede social do projeto, sabe? Por que ela é importante? Aí depois, como que vamos divulgar, né? Como que vamos fazer isso nas redes? E depois, o que vamos fazer de fato?
E é isso, é mais um exercício de reflexão, né? De pensar o que pode ser. Muito bom. E aí, gente, eu disse que eu tinha uma surpresa para vocês. Deixa eu só apresentar aqui. Peraí. Semana passada, como eu disse para vocês, a gente tinha falado sobre a identidade, né, do projeto, que cores que a gente podia seguir com a nossa linguagem, etc, etc. Vocês falaram algumas coisas no grupo que eu vi. E aí, eu queria mostrar para vocês que eu fiz um rascunho. Compartilhar. Vocês conseguem? Ai, que lindo! Amei! Eu fiz 3 rascunhos, na verdade, né? De como que a gente pode apresentar. Ó, esse é outro. E aqui outro. Esse eu não gostei tanto. Gostei desse. Amei as cores. O segundo tá muito bom. O primeiro ótimo. Gostaram do primeiro? Das bandeirolas, não é? Também amei o primeiro, cara, as bandeirolas. Falta colocar o nome da escola. Isso. Foi o que a Luzinice me falou, né? Como eu não eu queria muito que a gente pegasse a logo, né? Não sei se a escola tem. Acho que tem, né? Tem. A nossa gestora tá aqui. Pronto. Aí a gente já envia, coloca do ladinho do da FAPEMA, né? Para ficar os dois. Né? Porque a FAPEMA existe. Esse trabalho é como se fosse da FAPEMA. Eles exigem que tudo que a gente produza tenha a logo deles. E tá certo, estão pagando. Sim, amei. sim. Nossa, Mirela. E aí, eu pensei nas cores, assim, né? Da gente usar as cores do Bumba Meu Boi da Maioba, que eu acho importante, são as cores que eles utilizam, E são cores muito tradicionais de nosso São João também, né? São as cores primárias, o azul, o amarelo, o vermelho. O branco para amenizar um pouco. E trouxe esses elementos juninos, né? Que são tão presentes, que é as bandeirinhas, as flores que lembram nossas chitas. E é isso, gente. A gente consegue fazer o perfil do Instagram ainda nesse São João, gente? E aí, o que vocês acham? Acho que sim. Seria bom criar um e-mail, sabe, só pro Insta. Sim. Uhum. Olha, tem uma coisa que eu queria falar, e é bom que a Selma esteja aqui, porque eu vejo muita conversa no grupo do WhatsApp, muita gente querendo participar, mas agora eu vou ser um pouco mais criteriosa. Eu estou muito feliz da Isamile estar com a gente. A Isamile entrou agora, é uma menina muito descolada, né? Mas eu vou começar a fazer exigências e vou começar a tirar pessoas que estão lá no WhatsApp, que não participam das atividades, que só quer ir na escola porque está preso em casa e quer dar uma volta. Porque pesquisa é um negócio muito sério e requer comprometimento. Por exemplo, nosso objetivo é fazer uma comunidade virtual, e aí a pessoa não assiste a aula e depois quer saber, e fica chato, né? Está todo mundo tão ocupado com tanta coisa, né? Vocês acreditam que tem gente que me bota no privado perguntando se fez a prova? Eu digo, meu irmão, entra lá e vê se tu fez, tu vai saber. Então, gente, eu vou começar a querer nesse projeto só realmente quem tem uma identificação. Porque, como a Mirela mostrou aqui, é preciso que haja um conhecimento sobre o que estamos fazendo, né? Como vamos... Marivânia. Oi, Selma. Tu estás certíssima, porque esse é um projeto de pesquisa que está sendo financiado por uma instituição, é algo muito sério e realmente só deve ficar, e isso tem que ficar bem claro para a turma, quem tem interesse com a pesquisa, quem quer estudar, quem quer se aprofundar. Porque senão não vale a pena ficar, porque essas pessoas ainda atrapalham o andamento do projeto. Então, eu acho que tu estás certíssima, tem sim que selecionar, que tem que ver quem realmente
quer estudar, quer pesquisar, quer se aprofundar, porque essa proposta do Instagram é maravilhosa, mas a gente vai postar, o que a gente vai postar são coisas assim muito significativas, fruto de pesquisa, não é bobagem, e aí é uma coisa que é a cara do projeto, de quem está à frente do projeto, e que vai revelar muita coisa do projeto, então eu me preocupo muito com isso, né, com essa questão. Uhum. É isso. E, Mirelle, eu adorei lá a imagem que tu fizeste, viu? Tá representando, tá a nossa cara. Ai, que ótimo, gente, que gostaram. Eu pensei, essa semana eu vou fazer uma surpresa aqui para a próxima aula, né? Que eu acho que é super interessante, né, a gente definir essas coisas, a gente pode ir trabalhando essa identidade, né, ao longo das nossas postagens, enfim, vamos verificando com o tempo. E vamos Mas criar... Desculpa, Mirella, conclua, amor, desculpa, eu tenho essa mania de atrapalhar os outros. Dar o pontapé, né, inicial, criar nosso perfil. Pois eu queria que tu ajudasse a gente a criar o perfil para a gente postar essa logo, eu adorei, essa logo não, como é que chama? É marca, né? Logo, tá certo. Logo, tá certo. Eu tenho que me acostumar com essas terminologias. Aí a gente vai votar, né, qual é que a gente vai usar, eu só queria que tu colocasse o nome da escola, a logo da escola também. Tu manda para mim, Selma, eu mando para ela. Eu nem sei se eu tenho essa logo no meu computador da escola. Eu mando, mas tu deve ter. É aquela que a gente bota nas atividades, né? Isso. Viu? Mas eu te mando, eu tenho ela aqui. Eu acho que a gente tinha até que colocar aquela também como a escola é integral, aquela do Educa Mais. Tu acha que deve colocar? Porque eles pedem para a gente colocar sempre nas nossas, sim, né? Sim. É uma escola integral. Sim. Isso. E amanhã eu vou estar lá. Você vai lá com a gente, Mirella? Eu acredito que vou sim. Tá. Aí eu vou observar os alunos e nas próximas reuniões a gente vai fazer uns cortes, né? Que a gente não quer quantidade, a gente quer qualidade. Tu vai estar lá amanhã também, né, Selma? Eu vou sim, não perco não. Tá. Então amanhã, gente, todo mundo com seus celulares para registrar as atividades, tá bom? Mirella, muito obrigada. Você é uma fofa, muito competente. Eu estou muito orgulhosa. Estou muito, assim, cheia de satisfação de ter você conosco. Pergunta, gente. Alguém quer falar alguma coisa? Está de boa? Lois não vai estar amanhã com a gente, mas ela na próxima reunião vai, né, Lois? Fala, Isamile, meu bem. Eu queria falar sobre o negócio lá do grupo das conversas paralelas, que quando eu cheguei eu não sabia das regras, aí eu puxei até um assunto sobre a farda. Só que assim que eu tomei ciência das regras, eu realmente parei total com as conversas paralelas e hoje eu vi pessoas que já estão lá há um tempão falando sobre coisas muito, muito além do projeto. Eu acho que a senhora deveria tomar alguma atitude sobre isso. Fique tranquila que eu estou de olho. E a sua pergunta era pertinente, era sobre a roupa, a identificação. Quem não tiver o blusão, a Rose vai distribuir amanhã. Tá? Eu tenho 3 camisetas do Boi, que eu já sei para quem eu vou dar. Eu vou comprar mais 3 para me distribuir também, viu, gente? E agradecer a Mirella Falcão. Muito obrigada, Mirella. Que bom que você está conosco. Ótimo. Eu que agradeço. A gente, quando está bem acompanhado, se sente mais à vontade. Agradecer muito a Selma. Pode falar, Mirella. Não, apenas muito feliz, assim, de fazer parte do projeto. Eu acho ele lindo, acho incrível. Eu adoro estar aqui com vocês. Os meninos são incríveis. Eu acho as ideias de vocês, assim, vocês são muito inteligentes. Eu fico muito impressionada. Muito criativo. Então, muito feliz, assim, de estar fazendo parte disso. Então, obrigada a todos, viu? E aí, João, depois eu te mando, tá, João? Para você postar lá no YouTube. Depois a gente vê como é que a gente movimenta o YouTube, João. Adorei sua foto aqui no perfil, João. Tá lindo. Esse é seu cachorro? É.
Então, até amanhã, gente. Boa tarde de sábado para todos. Vamos saindo aqui da sala, tá bom? Boa tarde, gente. Até amanhã. Tchau, Mirela. Obrigada, querida. Tchau, professora. Até amanhã, gente. Até.